Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E o Cicinho e Renata Fã falaram sobre os desafios do Flamengo na Copa Libertadores da América. Vai pegar o Independente Del Valle. E a imprensa esportiva repercutiu também sobre a situação do Flamengo. O presidente BAP processou o Pedrinho. E a gente vai analisar aqui as últimas informações do Flamengo. Vai e vem do Mengão, mercado da bola. Começou a ficar agitado no Flamengo, possível saída de Everton Cebolinha e de Gonzalo Plata. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E faz o seguinte, vai nos comentários rapidinho, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Piauí, Ceará, Amazonas, no Acre, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, põe o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Créditos, canal ESPN, jogo aberto. Vamos lá para as informações do Flamengo. Libertadores, tudo definido. O Estudiantes é o adversário do Corinthians, no mesmo lado, Flamengo e Del Valle. Passando para outra chave, temos a LDU enfrentando o Palmeiras. Vai ser legal, Daverson e Andréas Pereira, não é? E o Platense é o adversário do Fluminense. Pessoal, quem é que tem o adversário mais difícil na opinião de vocês? Começo com o Cecinho. Corinthians. Corinthians tem o adversário Estudiantes. Eu acredito que esse é o confronto mais equilibrado. Assim, Platense e Fluminense pode ser, mas o maior equilíbrio aí realmente, na minha opinião, é Estudiantes e Corinthians. Edu Dracena, qual é a sua opinião? Renata, eu acredito que o Flamengo, o Del Valle tem 26 jogos na temporada, ganhou 22. Então vem muito forte, joga na altitude, é um time que toca muito bem a bola. O Flamengo já teve dificuldade aqui, eu acho que foi na Copa, perdeu um título o Flamengo perdeu para o Del Valle. Uma Recopa. Na Recopa, então acho que o Flamengo tem um adversário mais difícil. Agora, Ronaldão, e você olhando tudo aqui? O Flamengo. O Flamengo pegou o Del Valle aí, que meteu 3 anos no Tolima e é altitude também. Eu vou nessa linha aí do Flamengo. Então você já está falando que o Independente o Estudiantes vai passar pelo Corinthians? Não, ali o confronto vai ser Flamengo e Corinthians, viu, Cicinho? Depois você, depois você assiste na TV, porque o seu time nem tá aí. Depois o Flamengo passa o carro no Independente. E assiste. Aí, melhor você assistir do que você participar da Série B. Você acha que passa o carro, Cicinho? Passa o carro, o trator, o ônibus. Continua torcendo, Cicinho. Agora o Corinthians vai sofrer e não vai passar, né? Isso, né? Hoje, condições climáticas, Jailson, tempo meio barro, meio tijolo, aquela coisa que não vai nem chega, mas tudo bem, estamos seguindo, já dá para ficar do lado de fora, o Jailson gostaria mais, e com isso falamos da rinha de dirigentes entre Flamengo e Vasco, né? O BAP processa o Pedrinho, presidente vascaíno, por conta de declarações que deu, ficou bastante irritado com a questão de, enfim, o Flamengo se manifestar sobre a possível venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia. Então o Pedrinho ficou bastante irritado com isso. O Pedrinho ficou irritado, criticou o BAP e o BAP ficou mais irritado ainda e foi à justiça para processar o presidente vascaíno, pedindo uma retratação e também R$40 mil. Tem até uma questão que ele usa como Wagner Moura e Gregório do Vivier. Outros exemplos, está lá no espn.com.br, todo mundo pode acessar e conferir exatamente mais detalhes desse processo. Mas vamos acompanhar o que disse o Pedrinho sobre o BAP, que levou a essa briga de dirigentes aí, essa briga pública entre Vasco e Flamengo. Vamos acompanhar. Zero instituição, tá? Tô falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita, porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros. Então ele é um hipócrita,
Tá muito claro que é uma perseguição à instituição, tá muito claro que eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a ANSREF, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. Porque para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial contratando e ele não abre a boca. Então, a soberba dele é assustadora. Mas com o Vasco, com a instituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Tá, então, as palavras do presidente do Vasco, Pedrinho, sobre essa questão com o BAP, né, que o Flamengo, por meio do seu presidente até, obviamente, tenta analisar, enfim, até denunciou o Vasco na REF e tudo mais sobre essa questão da compra da SAF, possível compra da SAF vascaína por parte do empresário Marcos Lamáquia, que é enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Uma grande confusão. Enquanto isso, o Flamengo treina no Ninho do Urubu. Esse meio de semana não tem jogo, foi eliminado da Copa do Brasil, analisa uma possível venda do Plata para o Dínamo de Moscou. Gostaria de um valor mais parrudo, pelo menos parte dele à vista. O Flamengo pensa ali em torno de 15 milhões de euros, mas o tempo já é curto. Dia 11 de setembro fecha a janela para ter reposição, negociar e tudo mais. Então o Flamengo analisa com cuidado essa questão. Já soube, obviamente, o seu adversário na Libertadores, vai encarar o Independente Del Valle, que derrotou ontem em Quito o Tolima por 3. Marques, que está na colina histórica. Como é que está a repercussão entre os dirigentes vascaínos aí por conta de toda essa ação do presidente do Flamengo, o BAP, que virou uma briga física, mas que resvala, obviamente, nas instituições? Rafael. Então, meu amigo Pedro Henrique Torre, por enquanto aqui em São Januário é praticamente nula a reação após a divulgação da notícia de que o presidente do Flamengo, o BAP, entrou com uma ação contra o presidente do Vasco, o Pedrinho. Segundo a apuração de mais cedo, o Vasco não vai emitir nenhum tipo de nota oficial, não haverá por parte das mídias oficiais do clube nenhum tipo de reação à decisão tomada pelo presidente do Flamengo de mover essa ação, e o presidente do Vasco, Pedrinho, foi aconselhado por pessoas próximas a ele a não utilizar também as suas redes sociais particulares para fazer qualquer tipo de manifestação. Uma vez tendo sido dada essa declaração por parte do Pedrinho no último dia 19 de agosto, essa mesma que nós acabamos de acompanhar, o Vasco entende que a posição do clube já está devidamente colocada em âmbito público e que agora o foco principal está na recuperação do time no Campeonato Brasileiro e também na sequência da participação do Vasco na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O Vasco é o único clube carioca que joga 3 competições a essa altura da temporada de 2026. Cabe contextualizar para o fã de esporte que essa não é a primeira vez que o Pedrinho faz declarações públicas contra o presidente do Flamengo, o BAP. A primeira vez foi no dia 6 de abril, depois de uma primeira reunião que aconteceu na sede da CBF, aliás, num hotel próximo à CBF, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, em que participaram desta reunião dirigentes de todos os clubes das séries A e B, e após esse primeiro encontro, que já discutia, tratava da possível criação da chamada Liga Unificada, o Pedrinho, na época incomodado com o fato do Vasco ter pedido à Crefisa um empréstimo para poder sanar as contas do futebol, teria feito declarações contrárias a esta ação, entendo que isso denotava algo que fosse impedido pelo aspecto jurídico da própria Liga. Naquela oportunidade, o Pedrinho utilizou as palavras arrogante e prepotente. Nesta declaração que nós acabamos de acompanhar, o Pedrinho acrescentou mais 3 adjetivos contra o presidente do Flamengo. Mas, repito, institucionalmente, Gláucia e amigos, o Vasco não tem nada a se manifestar. Mas nada, eu tô gravando esse vídeo aqui. É o seguinte, o presidente BAP do Flamengo processou o Pedrinho. Informação publicada primeiro pelo parceiro Fabrício Kika, jornalista, lá no canal dele. Até falei com o Fabrício aqui e perguntei, né? Perguntei ao Kika, e aí,
algo pessoal pelos xingamentos. Aí ele falou, sim, o Pedrinho cometeu o erro, entre aspas, de falar que era contra o BAP e não a instituição. Tomou o processo. Eu vou ler o processo na íntegra e depois eu vou trazer mais informações sobre esse assunto para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Mas foram xingamentos assim pesados, né? Óbvio, bem pesados. Por quê? Falou que era soberbo, enfim, outras palavras também. Eu vou ler o processo na íntegra e depois vou dar uma resumida e trazer para vocês hipócrita, arrogante, soberbo e outras palavras aí. Então, justiça. Quem sou eu para dizer se o BAP está certo, se o Pedrinho está certo, ou se o BAP está errado, o Pedrinho está errado? Está na justiça. E repito, vou ler o processo novamente, vou trazer tudo aqui para vocês. E um abraço também para o grande parceiro Fabrício Kika. Vamos lá, galera. Uma das polêmicas envolvendo o Flamengo e Vasco, justamente o uso do Maracanã. Recentemente o Vasco tentou utilizar o Maracanã na Copa do Brasil, o jogo nessa quarta-feira contra o Vitória. A dupla Fla-Flu vetou, depois o Vasco tentou na justiça 2 vezes, a justiça negou, dizendo que o Vasco fez o pedido... O Vasco fez o pedido depois de o Flamengo e o Fluminense traçarem um cronograma de melhoria do gramado. E eu vi muito vascaíno dizendo que não tinha cronograma coisa nenhuma, que a dupla Fla-Flu falou isso apenas para negar o pedido do Vasco da Gama. E, obviamente, não ficou apenas na promessa. O gramado do Maracanã está passando por uma melhoria desde o pós-jogo do Fluminense contra o Remo, no final de semana. Justamente esse período aí que a dupla Fla-Flu justificou o cronograma e por isso não poderia emprestar o Maracanã para o Vasco da Gama, para o Vasco utilizar, e com isso a dupla não teria tempo para poder melhorar o Maracanã. Inclusive, no último jogo do Flamengo no estádio, Léo Pereira chegou a mencionar que foi na quarta-feira esse jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores. Um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. É só você entrar ali e ver que o campo está muito ruim para ambas as equipes. Tratando de Flamengo, uma equipe que propõe um jogo, que quer jogar, quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas, por conta do gramado, disse o zagueiro Léo Pereira. E se chegou ao ponto do zagueiro reclamar, inclusive, o Flamengo até demitiu um funcionário bem antigo, Severiano Braga, que estava ali trabalhando nessa gestão da dupla Fla-Flu no Maracanã. Ele foi demitido, entrou uma outra pessoa, justamente depois desse jogo, depois das críticas dos jogadores. Se foi por causa disso, seria leviano da minha parte eu dizer isso, mas não é coincidência, né? E agora tem uma outra pessoa na gestão do Maracanã. Então, eles vão fazer esse processo de melhoria, a ver se o gramado vai melhorar para a sequência da temporada, porque a dupla Fla-Flu está na Libertadores. E a gente sabe que o Maracanã é sempre muito forte para esses dois times. O Fluminense vai ter uma campanha maravilhosa também dentro do estádio, tal como o Flamengo, que só perdeu 2 jogos na temporada atuando no estádio como mandante, tá, galera? Então, tá aí, não ficou apenas na promessa, como muitos vascaínos haviam mencionado e até especulado. Ó, galera, o Flamengo recusou mais uma proposta pelo zagueiro João Vitor, o jovem João Vitor, zagueiro, vou até pegar aqui a idade dele, se eu não me engano ele ainda tem 18 anos, quer ver? João Vitor, bom jogador, foi um jogador que foi descoberto, digamos assim, pelo Felipe Luiz, né? Felipe Luiz gostava muito do futebol do João Vitor, tanto é que botou o João Vitor na frente do Iago, muita gente questionava isso, e hoje o Iago, inclusive, está lá na MLS. Ó, o João Vitor tem 19 anos, ele já completou 19 anos. Ele fez no dia 1º desse ano, 1º de janeiro desse ano, ele fez 19 anos. Ele tem 4 jogos na temporada pelo time profissional, elenco profissional, e 19 jogos pelo Sub-20. Recentemente foi convocado para o Sub-20. O último jogo dele, com a camisa do Flamengo, no Sub-20, foi contra o Cuiabá, tá? 17 de junho. Ele foi relacionado, inclusive, recentemente para o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Também foi relacionado ao profissional do jogo contra o São Paulo e também contra a Chape. Todos esses jogos aí depois da Copa do Mundo.
É um jogador que disputou o Mundial Sub-20 em 2025, Mundial Sub-17 em 2023, e o Grupo City ofereceu 10 milhões de euros recentemente. Na última semana, o Flamengo novamente virou e falou assim, não, a gente não topa fazer. Eu acho que o Flamengo, aí, realmente é achismo, tá? Ninguém me falou isso. Eu acho que o Flamengo segurou o João Vitor justamente pela questão do Danilo, que a gente mencionou aqui, que o Danilo ainda há uma incerteza se ele continua no Flamengo em 2027. O Flamengo deu até uma cobrada nele, cobrada no bom sentido, falando, ó, e aí, Danilo, qual vai ser? E aí, vai ficar, não vai ficar? A gente precisa se planejar. Eu acho que o Flamengo pensa muito no João Vitor para preencher a lacuna do Danilo, caso o Danilo não renove o contrato dele e decida por encerrar a carreira, pendurar as chuteiras. Então, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo nesta quarta-feira. O Mengão que está em preparação para a partida contra o Botafogo nesse final de semana. Então vamos acompanhar o Flamengo, vamos ficar de olho na movimentação do mercado da bola e vamos trazendo para vocês aí todas as informações, tá bom? Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fiquem ligados que assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.